Megali e Andreasa, explicando para o nosso ouvinte que o Banco Master foi adquirido pelo Daniel Vorcaro lá em 2018. Ele não se chamava Banco Master e tinha toda uma questão desse banco de oferta de CDBs com rentabilidade muito acima do mercado. Ele já chegou com uma proposta diferente, não foi isso? Esse caso, Begali, Isa Begali, quem nos assiste, quem nos escuta, esse caso já foi um escândalo financeiro, né? Muita gente gostaria que ele continuasse assim. Para muita gente era bom que fosse uma crise grave do sistema financeiro, e aí nem seria um caso tão grave assim, porque não era um banco muito grande. Em determinado momento, ele cresce imensamente. Você falou a partir da transformação do Banco Máximo em Master, cresce muito entre 2019 e 2023, é um crescimento assombroso do Banco Master, mas aí esse crescimento deixa de ser um escândalo de constituição de pirâmide, é um caso típico de pirâmide, usando o fundo garantidor de crédito como garantidor do investimento das pessoas. Ó, ele vendia o seu CDB basicamente assim. Ó, fica tranquilo aí, porque se a casa cair até 250 mil, o sistema vai te devolver, o fundo FGC vai te devolver. E assim foi. Só que o crescimento, e aí a gente chega a esse momento agora, em que a gente está, o crescimento do Banco Master foi feito à custa de muita costura, amizade, confraria, compadrio, jatinho para cá, jatinho para lá, charuto para cá, charuto para lá, contratação de consultorias, contratação de escritórios de advocacia, muita criação via contrato fictício, de mesmo estruturas ficcionais para justificar pagamento de muita gente. Deixou de ser, nesse período, simplesmente um escândalo de natureza financeira para virar um escândalo que expõe a República Brasileira, Luiz Megali. E veja, esses 250 mil passaram a ser discutidos, né? Essa garantia passou a a fletar com 1 milhão, ou seja, o que beneficiaria diretamente o dono do Banco Master por meio da política, e aí a gente já sai do escândalo financeiro e volta para a política. E com algumas particularidades, né, Andreas? Você falou aí do esquema de pirâmide, né, o Ponzi Scheme. De fato, não se diferencia muito daquilo que era oferecido por Bernie Madoff em Nova York, né, que tomava dinheiro, pegava o dinheiro de milionários nova-iorquinos, investia, oferecia ali um rendimento miraculoso, garantindo esse retorno com os investimentos que passaram a surgir depois do boca a boca do, entre aspas, bom nome do Bernie, que hoje está preso lá em Nova York, né? Era um esquema que não tinha como se sustentar e em que você via um crescimento vertiginoso que chamava a atenção de Brasília, chamava a atenção de repórteres econômicos. Tanto é que a minha primeira lembrança de ler uma reportagem sobre alguma suspeita envolvendo o Banco Master, se não me engano, foi em 2020, uma reportagem do Estadão. Aliás, o Estadão sempre foi o jornal, pelo menos aqui em São Paulo, que mais se debruçou sobre esse assunto, mas ele ficava circunspecto ali à página 22, né, aos cadernos de economia, pelos quais pouca gente passa. Bom, hoje em dia pouca gente passa mesmo pelos jornais, né? O escândalo Master só tornou-se sexy, né? Popular, quando a política começou a dar suas caras, especialmente na figura do STF, e como não colocar os ministros do STF no bojo da política brasileira. E tem mais um detalhe, né, Andreas? A boa vida de Vorcaro nesses últimos anos, comprando tudo e todos, nunca com seu dinheiro, né? É algo curioso, que as pessoas que mais têm dinheiro não o utilizam para comprar suas casas, para comprar os seus jatinhos, enfim. Estava tudo ali, né? Esperando para que isso se tornasse um escândalo, como de fato tornou-se. E o lance, Isa, Megali, o lance decisivo para popularização, o Megali foi muito feliz. Tem um momento de popularização do caso Master e um momento em que ele se torna pop. O momento de popularização, que levaria depois a se tornar um fenômeno pop, o caso Master, veio para ficar, vai pautar o humor eleitoral, é algo em função do que as pessoas já se organizam, por ação ou omissão. Mas a popularização do caso Master ainda é da ordem do escândalo financeiro, que é quando surge o BRB na parada, quando o Banco Regional de Brasília surge
como, muito estranhamente, o comprador potencial do Banco Master. Uma operação que não parava de pé, que você não conseguia, que você não consegue até hoje, não conseguirá entender se pensar no negócio BRB. Por que o BRB está botando bilhões nesse Banco Master para o interesse do BRB? Essa conta não fecha. Assim como não fecha para o Rio Previdência, assim como não fecharia para a Amprev, para o Fundo Previdenciário do Amapá, como não fecha para nenhum desses fundos que colocou dinheiro no Banco Master. Você não consegue entender o negócio. Se você pensar no negócio do ponto de vista da instituição que está colocando dinheiro lá, você não consegue entender. Caraca, não faz o menor sentido. Comprar letra de crédito do Banco Master é nocivo para o Rio Previdência, para a Amprev, por aí vai. Se nós observarmos o caso do ponto de vista do interesse do Banco Master, aí faz sentido. Realmente, essas instituições todas, e o BRB é o caso mais notável, estavam operando, e aí era uma operação política. Aí estava um monte de político operando, inclusive o governador do Distrito Federal, que de repente não tem existência. Ele não sabe de nada. Ele nunca sabe de nada. Não sabia de nada no 8 de janeiro, não sabia de nada agora no caso Master. Não sabia de nada. O BRB e essas outras instituições todas vindo em socorro ao Master para gerar liquidez para o banco, portanto, forjar uma subsistência para o banco no momento em que a credibilidade no sistema, no mercado do Master ruía. Então, os bancos, as instituições que vendiam o CDB do Master paravam de vender, deixavam de vender, porque percebiam que a casa caía, aquilo não era mais sustentável. Essas instituições todas vêm em socorro do Master. E aí surge a fachada BRB. O negócio do BRB é quando a gente dá um novo salto de visibilidade para o caso, e a visibilidade sendo aquela que começaria a puxar as articulações políticas todas que havia a partir do Banco Master, as relações que Daniel Vorcaro constituiu muito longamente nesse período do surgimento do Master, a partir do Máxima. Isso passa pelo PT da Bahia, tem o Cred Sexta como grande fundamento e impulsionador para que o Master chegasse a Brasília, e quando eu falo chegasse a Brasília, chegasse ao mais alto patamar da República, constituindo todas as suas relações. E aí sim, o fenômeno pop. As relações inacreditáveis, indefensáveis, se nós estivéssemos na República, indefensáveis, do Master com lideranças do parlamento, com lideranças, estamos falando de políticas do Supremo Tribunal Federal e por aí afora.